Boa tarde, os amigos ouvintes, nossos irmãos, novamente, né? Dando assim sequência à introdução acerca dos dons, eu gostaria de agora estar fazendo uma introdução, não? Eu já fiz a sua introdução acerca dos dons espirituais e agora eu vou estar fazendo também uma introdução acerca dos dons ministeriais. Eu gostaria de ler aqui uma porção bíblica, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nos diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pois é, nós estamos falando sobre os dons espirituais e agora vamos estar falando sobre os dons ministeriais. Para fazer assim, uma distinção entre dons espirituais e dons ministeriais, os dons espirituais são os dons do Espírito Santo, são dados pelo Espírito Santo. Já os dons ministeriais são dons de Cristo. Os dons espirituais são capacitações para realizar a obra de Deus. Já os dons ministeriais já são as pessoas com as devidas capacitações que são dadas à igreja por Cristo para um ministério mais dinâmico. Então, nós vamos ver aqui, né, que os dons ministeriais, eles são 5. Dons de apóstolos, dons de profetas, dons de evangelistas, dons de pastores e dons de doutores. Então, são os 5 dons que compõem os dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. É importante a gente frisar que alguns teólogos até gostam de fazer uma associação de pastores e doutores assim, no mesmo grupo, defendendo que todos os pastores deveriam ser doutores, são doutores. Na verdade, deveria, mas a gente vê que nem sempre as coisas são assim, né? Então, a gente observa que tem os dons de apóstolo. Dom de apóstolo, a gente vai estar falando também separadamente, tal como os outros dons espirituais, mas assim, dando apenas uma pequena pincelada, né? Então, apóstolo existem aquele número de apóstolos que são 12, nem mais nem menos. A gente vê que quando Judas traiu a Jesus e foi se enforcar, então lançaram sorte, e aí a sorte recaiu sobre Matias para compor o grupo de 12. Há até quem diga que foi uma precipitação, que depois apareceu o apóstolo Paulo, essa coisa toda, mas nada disso. Então, é aquele grupo de 12 que
que a pessoa tinha que ter presenciado o ministério de Jesus desde o início, né? Então, aquele número de 12, nem mais nem menos. Mas, por outro lado, a Bíblia menciona outros apóstolos, tal como o apóstolo Paulo, por exemplo, né? Que ele não viu a Cristo assim tal como os outros, mas Jesus apareceu para ele em várias oportunidades, né? Tem outros, a Bíblia menciona também outros apóstolos também. E nos dias atuais e ao longo da história da igreja, a gente vê muitas pessoas, né? Muitas pessoas consideradas como apóstolos. Então, muitos defendem que essas pessoas são pessoas assim de um dinamismo maior, responsáveis por estar fundando igreja. A gente vê que até que no Brasil mesmo, aqueles dois apóstolos, por exemplo, o Gunnar Ving e o Daniel Berg, que vieram aqui para trazer a mensagem do evangelho completo, chegaram na Igreja Batista, né? E congregaram lá por uns tempos, até que depois eles foram expulsos, e aí fundaram o movimento da fé apostólica, que depois passou a se chamar Assembleia de Deus. Então, existem muitos apóstolos também, né, que são pessoas assim, né, mais responsáveis por fundar a igreja, essa coisa toda. E depois nós temos, além dos apóstolos, temos profetas também, né? Então, a gente vê que lá nos dons espirituais tem o dom de profecia, quer dizer, o profeta como dom de profecia. Aqui nós já temos profeta como dom ministerial, né? Quer dizer, uma da diferença maior entre profetas como dom e profetas como ofício é que o profeta como ofício, aqui como dom ministerial, ele é de um dinamismo maior, ele é também de uma constância maior, né? Ao passo que os dons como dom do Espírito Santo é uma forma mais assim pontual, dado a capacitação mais pontual dada a algum irmão, alguma irmã, né? Com esse dom de profecia, mas não é um ministério profético tal como aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, que é uma pessoa com mais evidência, né? Então é uma coisa de forma mais constante, não é assim uma coisa esporadicamente como acontece no dom da profecia. Então, esse profeta aqui é diferente. A gente vai estar explicando isso mais detalhadamente. E depois nós temos o evangelista. O evangelista é de fundamental importância, aquela pessoa que sai, né, para pregar o evangelho, que sai para ganhar almas, né, para o reino de Deus. Quer dizer, a igreja precisa dessas pessoas, de evangelista, para poder ganhar almas. Então, os evangelistas, lembra que eu comentei, né, dos dons espirituais, né, que o dom de fé, curas e operações de maravilhas são agraciados mais os evangelistas, que são linha de frente, vão estar pregando o evangelho e tudo. Então, eles já são agraciados com esses dons de poder para estar fazendo um trabalho de evangelista. Nós temos o caso de Timóteo, por exemplo, embora esteja numa função pastoral, mas Paulo aconselha ele, faz a obra do evangelista. Ao mesmo tempo que ele está pastoreando, ele deveria também fazer uma obra do evangelista, ou seja, procurar ganhar alma, evangelizar, né? Então, o evangelista ele tem essa missão. E depois pastores. Pastores, quer dizer, o título mais cobiçado, né, da atualidade, né? Pastor, que é um apacentador, né? Embora a gente sabe que existem muitos pastores que apacentam mesmo, já existem pastores que apaucentam, né? Quer dizer, sentam o pau nas ovelhas. Então é importante estar o apacentador da ovelha, aquele que procura trazer a igreja na doutrina. Conforme eu disse ainda há pouco ainda, muitas pessoas associam esses dois dons, pastores e doutores, que todos os pastores deveriam ser doutores, mas infelizmente a gente vê que isso não acontece. Tem muitos pastores que eles têm aí, né, uma chamada para pastorear, estão pastoreando, mas às vezes não tem, às vezes por questão de tempo e tudo, não tem assim uma capacidade de expor uma doutrina assim, de uma maneira mais sistemática, né, que é uma coisa que já os doutores fazem, né? Então o pastor
assim, é aquela pessoa que ela é responsável por cuidar do rebanho, né? Trazendo sempre um alimento para a igreja, né? Fazer todo o possível que a igreja não venha se desviar dos caminhos do Senhor, cuidar da doutrina, né? Então, ele tem essa responsabilidade. Quer dizer, ele é um administrador da igreja, ele procura cuidar da igreja, pastorear a igreja. E depois tem o dom de doutores ou mestres, né? Que é o caso de a pessoa que tem assim, um estudo e uma capacidade maior de assimilar, de entender a Bíblia. Então, ele expõe a palavra de Deus de uma forma mais sistemática, né? Porque a palavra de Deus, assim, de forma mais sistemática, ela fica mais fácil da pessoa assimilar os ensinamentos, né? Então, o doutor, o mestre, ele tem essa responsabilidade, ele tem um conhecimento, né? Então, ele trabalha, não que ele não trabalhe também levando a pessoa a uma decisão, mas ele trabalha mais com o intelecto das pessoas, né? Estão levando a palavra de uma forma assim mais esclarecedora, né? Então, esses são os dons ministeriais, os dons de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, são dons fundamentais, são os dons ministeriais, recordando, enquanto os dons espirituais são pessoas com as suas são capacitações, já os dons ministeriais são pessoas com as suas devidas capacitações. Então, já são pessoas que já foram capacitadas com os dons espirituais, então são chamadas por Deus, elas têm essa chamada específica e são dotadas para a igreja, para que a igreja não seja levada por todo o vento de doutrina. Então, esses homens de Deus, quer dizer, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, eles são responsáveis por conduzir a igreja, né, de uma maneira dinâmica, de uma maneira correta, para que a igreja não venha desviar, para fortalecer a fé das pessoas. Com a fé fortalecida, ela cria um baluarte na vida da pessoa, quer dizer, a pessoa não fica levada por todo o vento de doutrina. Esses ventos de doutrina, eles apanham essas pessoas que não têm assim, um conhecimento da palavra de Deus, porque não foram instruídas para isso. Então, é importante essa instrução. Então, que essa parte aqui sobre esses dons aqui possa, assim, despertar nos irmãos um desejo, assim, de estar cada vez se aprimorando mais, né? E a gente vai estar, conforme eu disse anteriormente, a gente está dando só a introdução, deu a introdução dos dons espirituais, agora dos dons ministeriais, e depois a gente vai estar dissecando, assim, separadamente, começando com os dons espirituais, falando do dom da palavra de sabedoria, discernimento, de espírito, e também o dom de interpretação de línguas, profecia, dom de fé, curas, operações, maravilhas. Então, a gente vai estar falando especificamente cada um desses dons em separado, que são chamados dons espirituais, e também da mesma forma com os dons ministeriais, começando falando sobre os apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, pastores e doutores. Então, por hoje é só, e depois a gente vai estar falando separadamente sobre cada um desses dons, né? A paz do Senhor para todos. Amém.